Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Toca a musiquinha, toca a musiquinha, toca a musiquinha. Muito bom, eu estou aqui com vocês hoje, né? Meu pastor presidente, o pastor Sóstenes Silva, para quem mandamos um abraço. Muito obrigado pelas milhares de visualizações. A família Boa Semente está crescendo cada vez mais. Ore pela nossa vida, estou orando por você, professor, professora de EBD. Você é vitorioso, é vencedor, é de Deus, que Deus continue te usando. Hoje a gente tem uma lição especial, lição de número 8, a justiça de Deus. Você não pode perder, está sensacional. Tenho certeza que Deus falará muitíssimo ao seu coração. Os planos de aula você encontra aqui embaixo, é só clicar no link, tá bom? E você vai entrar no nosso grupo de Zap. Lá no grupo de Zap tratamos apenas de assuntos de EBD, nada mais, nada menos, somente as coisas importantes que a gente lida lá, e você vai receber os planos de aula, questionário, slide, tudinho. Mas é só por esse telefone comercial, você entra lá em contato e vai ser um prazer de dar esse material para você gratuitamente, tá bom? E vai ser uma benção. Se você agora não é inscrito no canal, chegou por aqui, olha, vem para cá, assine logo esse canal. Não pague agora, não deixe, nem siga, senão você vai esquecer. Assine o nosso canal. Clica no like para o YouTube entender que esse vídeo é importante, assim mais pessoas vão ter contato aí. Compartilhe com a sua igreja, com seus professores, com o superintendente, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento gratuito. E também, mais importante, comente, porque ativa áreas na sua memória, vai ser importante a gente trocar, deixe o seu comentário, o seu pedido aí, a sua dúvida, para a gente aqui tentar aqui esclarecer. Tem muita coisa boa hoje, e se você puder ainda, seja membro do canal Boa Semente, né? Seja membro do canal Boa Semente e seja também um apoiador. Membro tem vídeos exclusivos e apoiador tem material lá no site dos apoiadores, tá bom? Tanto membro quanto apoiador tá lá no final desse vídeo como uma forma de eu dizer muito obrigado. Mas se você não pode nem uma coisa nem outra, continue orando pela minha vida, para que Deus me dê mais graça para estar aqui diante de vocês, na presença do Eterno. Fica comigo, não vai embora, tem muita coisa boa, mas só depois da vinheta. Roda a vinheta. Lição 8, a justiça de Deus. Texto áureo. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Salmo 89, 14. Verdade aplicada, a justiça é um atributo de Deus, ela é para todos, não há privilégios nem acepção de pessoas, porque ele é imparcial. E o que é ser imparcial? É julgar com imparcialidade. Nós vimos agora recentemente, né, um caso aí muito famoso da parcialidade de um certo juiz, foi julgado parcial. Ou seja, o que é parcial? E quando você julga, né, de acordo com aquilo que você acha, que você pensa. Então o juiz não pode ser parcial, ou seja, julgar de acordo com o seu coração. Tem duas pessoas, A e B. Eu gosto de A e não gosto de B. Então eu sou favorável a A. Eu já vejo de forma que A seja sempre inocente. Isso é ser parcial. Deus não é parcial, Deus é imparcial. Ele não toma partido, nem de A, nem de B. Ele julga. E julga o quê? Julga os fatos? O homem julga os fatos, os acontecimentos, mas só que Deus vai mais além. Deus julga o coração, Deus julga a intenção. Vamos lá. Objetivos da lição são 3. Deixar claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada, mostrar as características da justiça de Deus e explicar a aplicação da justiça de Deus. Cada um desses são os tópicos que a gente está estudando aqui. Textos de referência são 2, Romanos 17 e Atos 17, e Romanos 3. Atos 17, 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou,
E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Né? Quem? Jesus Cristo, o texto está falando. Mas agora se manifestou sem a lei, Romanos 3, a justiça de Deus, tendo testemunho em a lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Esse texto fala que a justiça de Deus é diferente da justiça mesmo da lei que era aplicada naquele tempo. Embora a justiça da lei, né, que era aplicada no tempo de Jesus, fosse a lei que Deus já havia dado, a interpretação dessa lei era humana. Os fariseus e saduceus interpretavam a lei segundo o seu próprio coração. Daí a diferença da lei de Deus, né, o coração de Deus, e a lei que eles usavam. E Jesus os criticou abertamente por estarem apegados a essa lei, a essa tradição, a essa interpretação errada, e não a lei realmente de Deus. Essa lei foi cumprida através do quê? Através do sacrifício de Cristo Jesus. Precisamos, então, nessa introdução, voltar a Gênesis e entender, né, que o homem estava no jardim, Deus colocou o homem no jardim, criou o homem, colocou, nós vimos isso nas primeiras lições, e ali estava o cerne de tudo o que iria acontecer mais na frente, porque Deus colocou ali a árvore da vida e pediu que o homem não tocasse na árvore do conhecimento. Essa árvore do conhecimento era a árvore que, caso o homem comesse, ele então morreria. Agora, muitas vezes nós entendemos que foi uma punição, eu já falei isso lá atrás, né? A morte como uma punição pelo pecado que o homem cometeu. A morte não é a punição pelo pecado, senão Deus seria um sádico, Deus seria alguém que colocou a árvore lá sabendo que o homem ia pecar e por isso o puniu. É como se você desse alguma coisa para alguém sabendo que aquela pessoa ia aceitar, você soubesse que aquela pessoa ia aceitar e logo depois punisse ela porque ela aceitou. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Deus não é assim. Então, na verdade, o que aconteceu ali não foi uma punição, mas uma consequência da escolha do homem. Deus deu ao homem a escolha, o livre-arbítrio, para que ele não comesse daquele fruto. Uma vez que ele comeu, ele deliberadamente aceitou o erro. E por conta disso, ele vai, né, receber a sanção do seu erro. Não como uma punição, mas como uma retribuição daquilo que ele fez. Então, aqui diz assim, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todo homem pecou. Mas Deus, por ser justo, né, ele precisava, que é o tema do nosso tema, da justiça de Deus, ele precisava realmente aplicar ali a retribuição daquilo que ele fez, né? Talvez ali o diabo tenha ficado esperando ali, o que Deus vai fazer? Agora Deus vai matar, ele falou que vai matar, ele é justo, então o homem tem que morrer. Mas Deus já tinha um plano, e o plano foi a morte do cordeiro, ali que foi morto para retirar a pele, né? E aquela pele vestia ali Adão. Aquele cordeiro simbolizava o sacrifício de Cristo Jesus, o cordeiro de Deus, que João diz que tira o pecado do mundo. A partir dali, aplacou-se a justiça de Deus. Então, se alguém tem que morrer, que morresse o Filho de Deus. Né? Como eu disse na lição 4 ou 5, Deus, ao invés de matar, né, ele morreu. Olha que aplicação da justiça. Então, essa é a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, né, ela justamente opera para a salvação do homem. Ela busca a salvação do homem, a reconciliação do homem, não a sua perdição. Pois Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que ele se arrependa e venha ao pleno conhecimento. Está entendendo? O plano de aula está aqui embaixo, você pode baixar gratuitamente. Tópico 1. A justiça de Deus revelada. A justiça de Deus que se manifestou quando veio Jesus Cristo é contrastada com a justiça da lei, que era a justiça com a qual os judeus estavam familiarizados, ou seja, eles estavam acostumados com essa justiça humana, essa justiça do homem, que, aliás, desculpe, com a justiça, qual era a interpretação da lei. Por exemplo, aquela mulher que pecou, que caiu em adultério junto, não caiu sozinha, caiu com um homem, mas a lei dizia que ela tinha que ser o quê? Apedrejada. Os saduceus e fariseus pegavam aquela mulher e queriam apedrejar em praça pública e perguntaram a Jesus o que deveria ser feito. Observe, eles estavam cumprindo a lei, eles estavam sendo legalistas. Lembra o que é legalismo? Que é o cumprimento da lei sem pensar, sem refletir, né? Sem observar, né, determinadas ações. Eles simplesmente queriam cumprir a lei. Mas
se esqueceram de que era preciso uma interpretação segundo o coração de Deus. E aí Deus, o Senhor Jesus ali disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então a justiça de Deus revelada é diferente da justiça do homem. É o mesmo da interpretação que o homem faz da lei. Por quê? É um atributo que reflete a integridade moral de Deus, no dikaiosine, que designa retidão, justo, reto, justificação e justiça. Está entendendo? Como que Deus, né, opera a justiça, né, Como que Deus opera, então, a sua justiça? Muito bem. 1.1. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O Novo Testamento veio declarar a justiça de Deus por meio do Evangelho de Jesus. Ou seja, a justiça de Deus revelada no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas, né? E essa justiça foi proclamada através do texto de Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O Novo Testamento nos revela que Deus julgará os segredos do homem, Romanos 2,16, e vai condenar o ímpio na sua maldade quando não houver arrependimento e justificar o justo que abraça o bem. Olha como é que a justiça de Deus opera. O homem julga pela aparência, mas Deus julga pelo coração. Por isso que ele proibiu, né, praticamente proibiu, Jesus proibiu o julgamento. Mateus 7,1 diz: não julgueis para não ser julgados. E um dos motivos pelos quais Jesus não quer que nós julguemos uns aos outros é porque nosso julgamento é sempre parcial. É sempre parcial porque nós julgamos apenas aquilo que vemos, aquilo que está à mostra, os fatos, aquilo que conhecemos. Nós não podemos julgar o coração. Mas Deus julga corretamente porque Ele julga o coração, Ele julga as intenções da alma, Ele julga as intenções do homem. E é por isso que Ele tem essa prerrogativa de poder salvar o homem e condenar o homem através daquilo que ele pensa, através daquilo que ele sente. Por isso Jesus disse que aquilo que nós fazemos na nossa mente, né, nós já receberemos por conta disso, né, a retribuição do mal. A justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. 1.2. A justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. O texto bíblico diz que fomos criados por sua imagem e semelhança, né? Assim, cada um de nós somos seres pessoais, racionais, volitivos e emocionais. As 4 características aqui que fazem uma pessoa. Pessoais, porque cada um é diferente do outro. Racionais, porque temos intelecto. Volutivos, porque o homem foi dotado de vontade. Ele tem vontade, né? Tanto é que ele foi lá e teve vontade de comer. A Bíblia diz que Eva viu que a fruta era boa aos olhos. Vontade. E emocionais, né? Porque ele sente ira, ódio, amor, né? Tristeza. Então o homem, essa persona, ele é feito desses atributos, né? Pessoal, racional, volitivo e emocional. No jardim, Deus providenciou tudo que era necessário para o seu bem-estar. Disse: olha, vocês vão ficar bem aqui, só não comem da árvore do conhecimento. E os abençoou. A justiça de Deus foi revelada já neste início. Né? Por quê? Porque aqui Deus se apresenta como aquele que pode fazer justas reivindicações, ou seja, se você errou, você precisa ser retribuído daquilo que faz. Mas Deus nos julga através do nosso livre-arbítrio, ou seja, escolhas. Por quê? O homem é pessoal, racional, volutivo, emocional, ele pode escolher. E no jardim ele fez a sua escolha. Qual foi a escolha? Somente comer da árvore? Não, comer do fruto ali não era simplesmente comer do fruto, mas ele estava fazendo uma escolha: viver sem Deus. O pecado é isso, é viver sem Deus, é escolher o mal, escolher viver sem Deus. E ali o homem achou que poderia viver sem Deus, escolheu ao fruto. Então a justiça de Deus se revela na possibilidade do homem fazer escolha. Olha que interessante. Então, se o inimigo, né, o amigo das nossas almas, poderia dizer: Deus, você fez um homem para viver que nem um bonequinho, né? Como disse com Jó, cerca de bem, assim é fácil te servir.
Deus não. Deus deu ao homem a possibilidade dele escolher, deu a ele o livre-arbítrio, para que ele escolhesse o bom caminho e não o mau caminho. A vida é feita de escolhas. Anota aí, a vida é feita de escolhas. Anota aí para você não esquecer. 1.3. A justiça de Deus se revela na oportunidade de reparação. Nosso erro ou pecado cometido pode ser reparado antes da condenação. Olha só que interessante, né? Ninguém pode cometer um erro, um crime, e ser processado, vai correr o processo até chegar o momento do tribunal, de você prestar conta daquilo. E você não adianta chegar lá e dizer assim, me arrependi. Eu não me arrependi daquilo que eu fiz, eu me arrependi daquilo que eu fiz, daquilo que eu pratiquei, naquela época eu fiz isso, hoje eu não faria mais, eu mudei. A sanção virá. Não importa se você se arrependeu ou não se arrependeu. A punição virá pelo aquilo que você fez. A condenação é certa se você fez o erro. Não adianta você se arrepender. Pode até abrandar a sua pena, não sei, dependendo da cabeça do juiz. Mas a punição, se estiver prevista, virá. Deus não é assim. Ele conta com o seu arrependimento. Se do intervalo entre o seu pecado e o julgamento divino, que lá no final que vai acontecer, se você se arrepender, você será absolvido. Ou seja, Deus conta com o arrependimento. Olha o que ele diz. Eu gosto de ler, para dizer que a gente não está saindo da lição. O arrependimento e a confissão não podem nos livrar das consequências do pecado. Ou seja, aquilo que nós fizemos, que nós plantamos, nós vamos colher. Mas nos livram da condenação eterna. Ou seja, da condenação do mal. Por isso que Deus pode julgar, porque Ele é o justo juiz. Amém? Está entendendo? Deixa o like e dá o glória. A justiça de Deus se revela na oportunidade de reparação do erro, de você fazer de novo, de você tentar de novo, de você ser correto, de você buscar a sua redenção através do momento que você se deixa entender que precisa dessa mudança. Meir Palman, que ele cita aqui, fala que Deus não somente trata justamente, como também requer justiça. Ou seja, Deus é justo e quer que nós sejamos justos também. Nós busquemos a justiça de Deus como um caráter fundamental para a nossa vida. 2. Características da justiça de Deus. A justiça de Deus é ímpar, sem comparação. Os seus aspectos diferenciam de toda a justiça do ser humano. Deus é a própria justiça. A justiça é a perfeição da natureza divina, por ser essência justa. No tópico 2, ele vai falar sobre as características da justiça de Deus. Então, tem 3 características da justiça de Deus. Primeiro, a justiça e o juízo de Deus são a base do seu trono. Segundo, a justiça de Deus é perfeita. E terceiro, a justiça de Deus é definitiva. As 3 características, anotou? Justiça de Deus são a base do trono, ou seja, são a base do seu julgamento. Trono significa poderio. A justiça de Deus é perfeita, Deus não erra na sua justiça, e a justiça de Deus é definitiva. Vamos lá? A justiça de Deus são a base do seu trono. Por ser santo, Deus só pode ser justo. Nele não há injustiças. Sua santidade é a causa da sua justiça. A santidade não permitirá que faça outra coisa senão que é justo. Ser santo é ser diferenciado. Justiça não pode ser comprada ou negociada. Então, observe como que, primeiro, justiça e juízo de Deus são a base do seu trono. Deus é justo. Deus não vai cometer injustiça. Deus não comete injustiça com ninguém. Ninguém pode dizer, eu fui injustiçado. Deus naquele dia me julgou injustamente. Não, Deus não comete injustiça porque Deus é santo. Ele não erra. E aí ele fala sobre a predestinação, que a gente já comentou aqui, Deus seria injusto se tivesse escolhido alguns para a salvação e outros para a perdição. Porque a doutrina da predestinação diz que Deus reservou uns para a salvação e outros para a perdição. Essa é a visão brasileira, que a verdadeira predestinação que Calvino queria dizer não era bem isso. Isso é uma leitura brasileira, um jeitinho brasileiro aí. Mas se Deus fizesse isso, Deus estaria errado, Deus estaria sendo o quê? Parcial. Como é que Deus vai escolher alguém antes de nascer, já falou, não, isso vai ser perdido. E antes de aquela pessoa nascer, falou para outro, não, isso vai ser salvo. Não, Deus é justo, Ele julga com justiça e dá o livre-arbítrio, lá no finalzinho. Mas o livre-arbítrio foi dado ao homem para ter o exercício da escolha. Quem vai decidir se quer ou não é o homem. Você tem escolha. Você sempre tem escolha para poder se buscar aí o arrependimento e ter a salvação. 2.2. A justiça de Deus é perfeita. Ele não somente é justo, mas é a própria justiça.
Não há sombra de variação, não tem jeitinho brasileiro, não tem atalhos, né? A balança da justiça de Deus não é viciada nem pende justamente. A fé foi dada a todos e são resultados da justiça perfeita de Deus. Então, a justiça de Deus é perfeita. Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. É um caráter, é um atributo de Deus ser justo e julgar com retidão. Ele não rouba, ele não tem jeitinho brasileiro, ele não dá um jeitinho, não. Ele é Deus, ele é perfeito. A sua justiça é perfeita. E no 2.3, a justiça de Deus é definitiva. Deus não pode voltar atrás nas suas decisões de justiça. Ele não é volúvel e nem mutável. Volúvel é o que joga de acordo com, né, o momento. Ele é volúvel. Maria vai com as outras, né? Ele é mutável. É uma coisa hoje, amanhã é outra. Não. Nele não há sombra de variação e a sua justiça é definitiva. Então ele não muda. Suas características divinas não podem ser comparadas ao do homem, que muda de pensamento a cada instante. Hoje eu julgo assim, amanhã eu julgo assado, julgo diferente. Não, a justiça de Deus, ela permanece imutável. Na lei de Deus não se abre brechas para recorrer ou mudar a decisão. Não tem outras instâncias para você poder pedir, para você buscar. Não, fui condenado nessa instância, a primeira instância, vou buscar a segunda instância, né? Não, não tem. Deus a justiça de Deus é definitiva. Isso não quer dizer que nós, né, vamos pegar esse texto, vamos jogar para a terra e dizer que a nossa justiça tem que ser igual à justiça de Deus, porque é impossível. A justiça do homem é uma coisa, entender que a justiça, o tribunal de justiça, a justiça é uma, e ela é importante. Eu vejo pessoas assim, mas nossa justiça também tem que ser assim, a justiça do homem, tribunal. Não, não é isso que está falando aqui. O homem precisa desses mecanismos, porque o homem é falho e é justamente para corrigir essas falhas. O juiz hoje, como o juiz na terreno, ele pode julgar uma coisa hoje, amanhã pode julgar outra. Por quê? Porque ele é falho, porque ele não conhece tudo. Daquela vez ele julgou dessa forma, mas os advogados recorreram e mostraram outros fatos que ele não conhecia e ele mudou sua sentença. Está entendendo como é que é diferente uma coisa da outra? Deus é superior, o caminho de Deus é superior ao caminho do homem. O que o autor está querendo mostrar aqui não é que a gente tem que lutar contra a justiça da terra. É entender que a justiça da terra, por mais bem feita e construída que ela seja, sempre será falha, porque o homem é falho. Mas a justiça de Deus, que é essa que nós estamos estudando, ela não falha, não muda, ela permanece a mesma. Ou deixa o like e dá o glória. Muito bem. Então essa lei de Deus não tem jeitinho, não tem brecha. A lei do homem tem falhas, né? Nós sabemos que ela tem falha. A lei do homem tem problema, porque o homem tem problema, mas ainda é preciso que exista a lei. Ainda é preciso que, mesmo com falhas, nós acreditemos na justiça e busquemos a justiça, que é o caminho correto de uma nação civilizada. Mas sabendo que a justiça de Deus é superior, né? E não se compara com a justiça do homem. Ufa! Deixa o like, dá a glória. Olha, gente, chegou o momento de falar com vocês. Estão notando alguma coisa diferente aí? Alguma coisa? Meu óculos novo aqui, que lá da Léo Óticas, eu tenho que parar para fazer esse comercial aqui, falar para vocês da Léo Ótica, tem promoções especiais aí, esse óculos aqui, antirreflexivo aqui, ó, abençoado aqui, é lá da Ótico aqui do Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, Galeria Taiar, aqui, ó, você vai ter uns óculos assim especial, né? Da hora, como diz os paulistas aí, ó, da hora, né? Aqui, deixa eu acertar aqui, muito bacana. Eu quero agradecer ao nosso irmão Léo, passa lá, tá? E abençoa. Também aproveita aí para curtir as nossas promoções pela Amazon. Temos livros, temos revistas, temos um monte de material e você comprando vai nos ajudar. E se você não é membro do canal Boa Semente, seja membro do canal Boa Semente e tenha vídeos exclusivos para você. E você também pode ser apoiador do canal Boa Semente, né? Você apoiando o canal, você vai ter material. Tanto apoiadores quanto membros do canal têm material exclusivo, especial para você. Tá bom? Deus te abençoe e muito obrigado. 3. Aplicação da justiça de Deus. Deus aplica a sua justiça de forma imparcial. Não tem prazer na condenação da humanidade. Olha que diferença. Deus é a diferença da justiça do homem. Deus não tem prazer em condenar, né? Deus quer que o homem se arrependa. Aí no tópico 3 nós vamos ver como que Deus aplica essa justiça. Primeiro, Deus não é imparcial, quer julgar o homem com retidão. Mas a iniquidade afasta o homem de Deus e a sua justiça não pode falhar.
Por isso a sua justiça não anda dissociada, nem se opõe ao seu amor. Então, justiça anda com amor. Deus é justo porque Deus é amor. E o amor de Deus busca sempre, como a gente já estudou no tópico 2, busca a reparação do homem, busca a mudança do homem, busca que o homem mude o seu coração. Por isso, o amor de Deus se manifestou para salvar os ímpios pecadores, Romanos 5,8. E o seu juízo será aplicado a todos que não creem, rejeitam o seu filho ou desobedecem os seus estatutos, João 3,18. E aqui é importante, né, falar que esse juízo que será aplicado será por conta do homem escolher errado. Uma vez que o homem rejeita a salvação, ele fez uma escolha. Lembra que o Espírito Santo virá fazer 3 coisas. Quais são? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo bate a porta no nosso coração, eu tenho como recusar e falar não quero. Só que ao dizer não quero, eu serei julgado pela escolha que eu fiz. Que não quis. Eu rejeitei a salvação. Né? Eu não quis a salvação. Ainda assim pode parecer meio estranho alguém falar assim, olha, mas então não é livre-arbítrio. Porque se você dá oportunidade à pessoa, para a pessoa escolher se arrepender ou não, né, e ser salvo, mas se ela não escolher, ela vai ser punida, então isso não é livre-arbítrio. Não, é livre-arbítrio. Porque quando você escolhe a salvação, você escolhe a santificação, você entra no processo que o próprio Deus te ajuda, através do Espírito Santo, nesse processo de regeneração e salvação. Portanto, não é algo impossível para o homem, ele pode escolher. E uma vez que ele escolhe, ele mesmo, através da fé, ele alcança essa justiça de Deus. É imputado a ele essa justiça. Como eu disse anteriormente, Deus é justo e nós só podemos nos aproximar dele através da justiça, e essa justiça foi reparada através do sacrifício de Cristo Jesus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, foi aplacada a ira de Deus e a justiça de Deus foi satisfeita. Quando ele disse, alma que pecar, essa morrerá. Pecou, morreu. E cumpriu-se, realmente pecou e morreu. Só que foi o próprio Filho de Deus. O Deus que, ao invés de matar, morreu. Ou seja, deu a sua própria vida para que o homem chegue-se perto dele por amor. Então, justiça e amor andam juntas. Quando Jesus foi crucificado na cruz, justiça e amor andavam juntas. Justiça porque o pecado mata e alguém deveria morrer. E amor porque isso só pode ser feito através do amor. Porque somente quem ama poderia dar sua própria vida. Foi o que Jesus disse. Ninguém dá a vida, né, por outra pessoa. Mas o Filho do Homem dá a vida pelos seus amigos. Não vos chamarei mais servos, mas de amigos. Porque o amigo sabe tudo quanto faz o seu Senhor. Olha aí que coisa tremenda. Então é importante você entender que justiça e amor andam juntas. Muitas das vezes o Deus não nos pune porque Ele quer punir. Deus não nos pune porque Deus não pune alguém porque Ele é um Deus punidor, sanção, porque Ele quer sancionar uma lei, punir e condenar. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes Ele quer que ele se arrependa. Na verdade, a justiça de Deus é justamente para prover ao homem a oportunidade de escapar da destruição vindoura, no momento em que ele se arrepende do mal. Olha como é que Deus é bom, né? Ele quer, na verdade, né, preservar o homem e não julgar no sentido que nós temos de punir. Nosso entendimento sobre justiça é esse, é de punição, justiça enquanto punição. A gente percebe logo, vamos entrar na presença de um juiz, a gente vai assim, vamos morrer, vamos ser julgados, porque a gente já pensa logo em punição e sanção. Não é assim que nós pensamos em justiça? Nós pensamos em justiça sempre no sentido da punição. Quando a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente fala assim, Senhor, faz justiça, minha causa. Não tem isso, né? Senhor, faz justiça, minha causa, vou orar a Deus para Deus fazer justiça. Vou te colocar na mão de Deus, né? A gente sempre pensa em justiça como punição, que vai punir o outro e vai nos absolver, né? Vai punir alguém. Justiça no sentido sempre de punição, mas a justiça de Deus não é necessariamente na ideia da punição. Deus não trabalha com a ideia da punição. Deus trabalha com a ideia da restauração, porque Ele dá tempo para que o homem se arrependa, para que fuja da
punição por conta das suas escolhas erradas. É como se Deus desse tempo, nós vamos estudar isso na próxima lição, longanimidade de Deus. Deus dá tempo ao homem para que ele se arrependa, para que ele se converta dos seus maus caminhos, para que ele abra os seus olhos, entenda o projeto da salvação, como ele é lindo e maravilhoso para o homem. E assim nós alcançamos a salvação de Deus. Então, vamos lá, tá gostoso, tá gostoso? Deixa o like, dá o glória. 3.1. Ninguém escapará da prestação de contas. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Nós temos que tomar conta de ninguém. Por isso que o Romanos 7 dizia lá, Mateus 7 diria, não julgueis para não ser julgado. Você não vai dar conta de ninguém. Cada um dá conta de si. Romanos 14:12, 1 Pedro 4:5. Muita gente não fala isso, né? Eu saí da igreja por causa de fulano. Eu saí da igreja por causa de Beltrano. Saí da igreja porque não me amam. Não, essa desculpa não cola, tá? Cada um vai dar conta de si mesmo. Chegará o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Deus julga o quê? O coração. Por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. O tribunal de Cristo é o trono, e o trono branco são uma realidade bíblica e aceitos pela fé. Aqui tem dois conceitos importantes, que vai trabalhar aqui no tópico 3. O trono branco, tá? E o tribunal de Cristo. São duas coisas diferentes. O trono branco ele vai falar no 3.3 e o tribunal de Cristo está no 3.2. Vamos lá estudar então o que é o primeiro que ele fala, 3.2, para distribuir prêmios e entregar galardões, né? Que é o quê? O trono, que é o tribunal de Cristo. Ele é galardoador dos que o buscam, Hebreus 11:6. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados para o bem. Para que a gente entender melhor, todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. A referência está em Romanos 14:10. Tudo o que fizemos não estamos fazendo aos homens, mas a Deus. Aqui, o que é o trono branco? O trono branco. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é o momento, de acordo com Romanos 14:10, é o momento em que o cristão receberá galardão. Observe que eu falei para vocês que julgamento, a justiça de Deus não é punição, apenas punição. Também o julgamento de Deus é para você receber aquilo que você fez aqui na terra. Então, o julgamento que vai acontecer do tribunal de Cristo é o momento em que o cristão comparecerá a Deus, perante Deus, mas não para ser julgado pelos pecados, mas vai ser julgado pelas suas obras. Então, todos os cristãos, após o arrebatamento, comparecerão diante a esse tribunal de Cristo, para receberem o que fizerem na terra, né, pelas suas obras. Alguém diz assim, bom, quando a gente morre, cessa tudo, né? Acaba tudo, a gente não leva nada. Não, leva sim, leva as obras, leva a consciência, leva as obras. Tudo que você fez, você vai receber o seu galardão. Por isso Apocalipse está escrito no comecinho das cartas dizendo, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Galardão era um prêmio antigo que existia no mundo antigo que os atletas recebiam, né? Podia ser uma medalha, um broche, um distintivo, uma coroa. É um galardão, é um prêmio. Então o Senhor nos premiará, nos dará galardões. E o processo, o critério para recebimento desses galardões são os níveis de obras que nós fazemos. Nesse texto diz que existem 3 níveis de obra. Primeiro, ouro. Anotou? Segundo, prata. Terceiro, pedras preciosas. Nós vamos ser julgados por esses 3 tipos de obras que serão colocadas diante de Deus e serão provadas pelo fogo. Lembra que eu já expliquei que o fogo ele é purificador? É aquele que era usado no mundo antigo para poder provar, ou seja, para poder purificar o metal, para poder purificar, por exemplo, o ouro, ele passa por um processo de purificação em que as impurezas são retiradas dele através do fogo. Então, por isso que existe muito a simbologia do fogo na Bíblia, porque o fogo significa essa purificação. Então, esse termo fogo, né, quer dizer, ele vai provar a obra de cada um, que cada um fez. E esse provar é relacionado à intenção do coração. Ouro, prata e pedras preciosas. Ouro são as obras que você faz para Deus, são as obras que você faz com o coração, são as obras que você faz sem ninguém ver, são as obras que você faz no secreto, que você faz sem receber em troca.
Prata são as obras que são relacionadas a Cristo, porque prata é o símbolo da redenção, é a obra que você faz para Cristo, pela obra de Cristo, pelo reino, para o reino. Né? E pedras preciosas, o terceiro nível, são as obras que você faz pelo Espírito. Ou seja, porque o Espírito é simbolizado pelas pedras preciosas. Ele é o adorno da igreja. Ele é o must, ele é o plus, né? Ele é o brilho da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Ouro é para Deus. Prata é para Cristo e pedras preciosas é pelo Espírito Santo. Esses são os 3 níveis de obras e galardões que nós vamos receber naquele dia. Eu e você vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos por tudo que nós fizermos. Agora, é bem verdade que existem coisas que fazemos que não é prata, não é ouro e não é pedra preciosa. Não é para Deus, o coração está longe de Deus, não é para o Evangelho de Cristo, para o reino, não tem nada a ver, e também não é pelo Espírito, é mesmo pela carne. E aí temos 3 níveis de elementos que, quando forem provados, vão desaparecer, vão se queimar, que são a madeira, né, a palha e o feno. 3 níveis de coisa: madeira, a palha e a feno. Cada uma delas significa uma coisa, também a categorias de obras. Né? A madeira é aquilo que a gente faz por nós mesmos, pela carne. A palha é aquilo que nós fazemos agora e amanhã já mudamos de ideia, não temos constância. Né? Só tem a madeira, enquanto a madeira significa o exterior, a aparência, mas Deus vê o coração, a palha significa aquilo que a gente faz hoje e amanhã o vento leva. E o feno é aquilo muito, muito, muito sem valor, muito sem... Tudo isso que nós fazemos, nós podemos fazer obras de prata, obras de madeira, obras de feno. Imagine aí, obras de feno, obras de madeira, tudo na nossa obra, na nossa vida, nós temos uma composição de obras. Uma hora fazemos obra de feno, obra de madeira, obra de prata, tudo isso. Mas nós só vamos receber recompensa pelo que nós fizemos. O que for ouro, prata e pedras preciosas. O que for feno, o que for palha, o que for madeira vai ser consumido. Ou seja, aquilo que a gente fez por vanglória, fez por fazer, fez com má vontade, fez reclamando, fez para receber alguma coisa em troca, não vai ter valor, não vamos receber nada. Eu quero comparecer, comenta, eu quero estar no tribunal de Cristo. Comenta aí, eu quero, porque quando você comenta, ativa áreas importantes da sua memória. Então é importante você entender que esse tribunal não é para a perdição, ou seja, pastor, eu vou estar perdido quando chegar no tribunal de Cristo, Cristo vai me condenar? Não, quem chegar ao tribunal de Cristo já está salvo. Esse tribunal é apenas para o recebimento de galardões. 3.3 para aplicar punições e efetivar condenações. Esse não. Esse é o tribunal, é o trono branco. As punições não serão de acordo com o nosso modo de ver. Por isso que eu falei que vai ter muita surpresa, né? A gente acha que às vezes alguém que não vai estar. Você pensa que alguém que vai ser punido não vai. Não pelo querer do homem que Deus vai agir. Deus não pune de imediato, pois é longânimo à espera do arrependimento. As suas misericórdias são esticadas, mas chegará um momento que a ira de Deus se manifestará contra o homem que permanece na desobediência, indiferentes e contrários aos desígnios do Senhor. Isso está em Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 11, que é o trono branco. Esse não. Esse é um julgamento para a salvação. Aqueles que comparecem ao trono, que é lá no final de todas as coisas, Apocalipse 20, o trono branco, o chamado também de juízo final. Nesse, nós vamos receber as pessoas, nós não, espero que nem eu nem você, as pessoas nós receberão de acordo com aquilo que fizeram em vida, das suas más obras, e serão condenados. Né? E serão condenados. Por que serão condenados? Por conta da escolha errada que fizeram em vida. Da vida errada e não se arrependeram. Os homens que forem conhecedores da verdade não poderão arrumar justificativas, nem se tornar indesculpáveis perante o Senhor. Ou seja, nesse dia ninguém vai poder dizer, eu não sabia, eu não fui assim, eu não entendi bem. Não, tudo está gravado. Tudo que eu e você fazemos está gravado. Hoje nós temos a internet que grava tudo. Imagine aí que Deus também tem um poder, aí um supercomputador muito mais
poderoso do que qualquer um da terra, que registra tudo, a nossa vida, nosso nascimento, o que nós falamos. A Bíblia diz que toda palavra ociosa nós daremos conta. Tudo isso Deus nos pedirá conta. Portanto, é importante que nós entendamos isso para que possamos escapar desse trono branco. Diz assim, eu não quero, agora eu quero que você comente assim, eu não quero estar no juízo final. Claro, porque se você estiver no juízo final já é para perdição. Ninguém vai comparecer diante do trono branco, no final de todas as coisas, né? Para se justificar. Não, Deus não foi bem assim. Está tudo registrado, Deus julga com retidão. Conclusão. A justiça de Deus está explicitada em sua carta magna, que é a Bíblia Sagrada. Todos os estatutos e mandamentos de Deus estão previamente declarados. Ninguém será pego de surpresa, mas também não haverá espaço para desculpas no juízo de Deus. Aqui nós encerramos a nossa lição. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Siga firme com Cristo Jesus. Se proteja, máscara e álcool gel. Tudo isso vai passar. Deus é justo e nós queremos agora aproveitar para nos arrependermos, para que nós possamos alcançar a absolvição de Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Paz. E eu deixei para vocês aqui 2 vídeos especiais para você entrar em contato. Um o YouTube está recomendando e o outro é a próxima lição aí, tá bom? Não se esquece também, se inscreva no nosso canal, tá aqui também o link e para ser membro também.